Boa tarde, tudo bem, turma? Nesse nosso terceiro encontro, nós iremos abordar a unidade 2, os conceitos fundamentais da sociologia. Nós veremos nessa unidade o conceito de socialização, ordem social, controle social, desvio social, estratificação social, mobilidade social, instituição social, cultura, grupo social e papel social. Portanto, são muitos conceitos que nós veremos. E serão essas ferramentas que vão nos ajudar a entender melhor a sociedade. Eu vou apresentar agora de maneira bem sucinta, bem resumida e objetiva a definição de cada conceito. Eu vou iniciar com uma pergunta para vocês pensarem. O ser humano ele nasce social ou ele se torna social? Para a sociologia, o ser humano ele se torna social, ele não nasce social. Você não nasce com traços de personalidade, você não nasce com linguagem, com normas, valores. Você vai incorporando todos esses elementos sociais a partir do processo social, que chama socialização. Para a sociologia, você nasce com uma folha em branco. E durante as suas relações sociais, que você vai incorporando esses elementos da sociedade. Você vai incorporar, a partir do processo de socialização, normas, valores, linguagem, pensamento abstrato. Então, você se torna um membro da sociedade, você se torna um ser social a partir das relações que você estabelece dentro da sociedade. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente está vendo na unidade 2, socialização. E é um conceito central para a sociologia. Um outro conceito importante é o de ordem social. O que é uma ordem social? É toda ação social que visa ou busca a cooperação. Então, você tem uma ordem a partir do momento que todas as ações sociais visam a cooperação. Por outro lado, o conceito de desvio social é o contrário. É toda ação social que, da ótica da sociedade, não busca a cooperação. Tá? Mas eu gostaria de estar chamando a atenção se todo o desvio social é negativo, nem sempre. Um exemplo concreto, no golpe militar de 64, na ditadura militar no Brasil, quem eram cometidos os desvios sociais? Eram artistas, pensadores, professores, que não concordavam com o regime e buscavam uma outra ordem social, mais democrática, republicana, que tivesse liberdades respeitadas. Então, o desvio social nem sempre é negativo. Você tem que estudar um desvio social dentro do contexto. Tá? Bom, e o que seria controle social? São os instrumentos que o Estado tem para manter essa ordem. Gostaria de chamar a atenção para um elemento interessante no conceito de controle social. Se você exerce, o Estado exerce o controle social de maneira excessiva, você vai oprimir e reprimir a população, a sociedade. Se você não exerce o controle social, a sociedade tem um caos, uma baderna. Então, o interessante do conceito de controle social é você sempre buscar o equilíbrio. Nunca o excesso de controle e nunca a falta dele. Tá? Bom, um outro conceito que eu gostaria de estar chamando a atenção na unidade 2 é o conceito de instituição social. O que é uma instituição social? É uma organização burocrática que cria padrões sociais para orientação social ou ação de cada um de nós dentro da sociedade. Um exemplo de instituição que oferece isso é a religião. A religião cria padrões sociais que servem para orientar nossas ações. Uma pessoa religiosa não segue os mandamentos de cada ou da sua religião ou de cada religião? Sim. Então, um exemplo de instituição social nesse caso, é a religião. Um outro conceito que eu gostaria de introduzir é o conceito de cultura. Muito se fala de cultura, mas pouco se apresenta de definições. Um conceito possível, uma definição possível de cultura, dentro da sociologia, é que nós compartilhamos, nesse mesmo espaço social, uma mesma visão de mundo.
dentro dessa visão de mundo que nós compartilhamos a ideia de verdade, de valores, de objetivos, de normas. Tá? Então, o conceito de cultura é a visão que nós compartilhamos dentro do nosso mesmo espaço social. Ok? Bom, existe ainda o conceito de estratificação social, que é a forma que a sociedade se organiza ou se divide. Nós temos exemplos clássicos de estratificação, que é a escravidão, os escramentos, as classes sociais, que é a forma que a sociedade brasileira se divide, e o sistema de castas, muito comum na Índia. Tá? O conceito de mobilidade social é a forma que a sociologia tem de investigar a forma que o ser humano transita entre classes sociais ou dentro do mesmo espaço social. Tá? Então, a mobilidade social é a investigação da sociologia sobre o movimento que o sujeito ou o indivíduo tem dentro da sociedade. Tá? Um exemplo clássico, eu sempre apresento isso nas aulas. Bom, de que maneira que o sujeito muda de classe social? A educação favorece ou não? Sim, mas é a longo prazo. Então, o principal critério para você mudar de classe social é o fator econômico. Se você ganha ou aumenta a sua renda, com consequência você vai estar mudando de classe social. Tá? Bom, outro conceito importante na sociologia é o conceito de grupo social. O que é um grupo social? É um conjunto de pessoas que compartilham o mesmo objetivo. Então, um conjunto de pessoas que não compartilham o mesmo objetivo não constitui para a sociologia um grupo. Tá? Então, uma sala de aula que cada pessoa tem o seu objetivo, não se constitui um grupo. Agora, se todos os alunos compartilharem o mesmo objetivo naquele momento, se constitui um grupo social. Tá? E o conceito de papel social é um conjunto de expectativas sociais que nós incorporamos durante o processo de socialização. Qual que é o papel social de professor? De ter uma boa relação com alunos, tratar com educação, transmitir conhecimento, debater temas. Se eu, por acaso, entro, seja nesse espaço virtual aqui, ou numa sala de aula, não cumprimento os alunos, não tenho uma relação dialógica com eles, se eu não discuto, se eu não transmito conhecimento, se eu não tenho uma discussão de temas dentro da minha área, quer dizer, o aluno vai, puxa vida, esse não é o professor, porque você não está exercendo, naquele momento, as expectativas que ele expressa. Um outro exemplo clássico que a gente tem, infelizmente, com uma certa frequência nos meios de comunicação, é o abandono de crianças. Então, quando a gente se depara com casos de um abandono, se questiona, mas por que a mãe abandonou uma criança e chama tanta atenção? É porque o papel social de mãe é de cuidar do filho, não de abandonar. Ou quando um filho trata o pai e chama a nossa atenção, porque o papel social do filho é de cuidar dos pais, não de brigar, maltratar. Então, o conceito de papel social para a sociologia é o conjunto de expectativas sociais que nós incorporamos durante o processo de socialização. Então, você aprende a exercer certos papéis sociais nesse processo. Papel de filho, de aluno, de professor, enfim. São vários papéis que nós exercemos. Tá? Então, nessa unidade 2, você está chamando atenção para todos os conceitos. O conjunto deles vai contribuir ou ajudar no nosso entendimento da vida social brasileira. Tá? Então, dentro das explicações que eu ofereci de cada conceito, se surgir dúvidas, questões, mais uma vez eu reforço, estarei à disposição no Fórum Temático Sociologia, referente à unidade 2. Vocês podem estar mandando mensagens com suas dúvidas e questões, ou no chat referente à unidade 2. Tá ok? Vou estar sempre à disposição para ter esclarecimento essas dúvidas. O nosso próximo encontro será sobre a unidade 3, que é a Sociologia Clássica, que é do Kahneman, Marx e Weber. Eu vou explicando um pouquinho do pensamento sociológico desses três autores. Tá? Agradeço a atenção de vocês, bons estudos, até o nosso próximo encontro. Grande abraço.